é o espaço onde saúde, esporte e lazer se encontram para transformar sua rotina. Com convidados especiais e temas relevantes, abordamos desde performance esportiva até qualidade de vida e bem-estar mental. Toda segunda-feira, às 21 horas, trazemos informações valiosas, debates envolventes e dicas práticas para você viver melhor e com mais disposição. Acompanhe e faça parte dessa jornada. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Pulsar Mais Podcast, o podcast que te mantém ativo e bem informado. Hoje estamos inaugurando um quadro especial aqui no nosso podcast, que é o Papo de Boleiro. Nesse quadro a gente vai trazer vários jogadores de futebol, ex-jogadores também, né, que passaram tanto por 13, Campinense, clubes aqui do Nordeste, do Brasil, para falar um pouquinho da sua trajetória, para falar um pouquinho dos bastidores do futebol, que eu creio que seja muito importante para mim e para muitos que estão, os webnautas, né, que estão nos acompanhando, não é verdade? E hoje estamos aqui com Paulinho Paraíba, né? Paulinho Paraíba jogou no Campinense, jogou no 13, né? Inclusive jogou aquele jogo 13 Corinthians aqui no Amigão, né? Mas antes da gente começar, eu queria fazer alguns agradecimentos, né? Quero agradecer a Alfa Estética Automotiva, né? Alfa Estética Automotiva, que foi parceiro nosso no festival ABB de tênis de mesa, né? Alfa Estética Automotiva, muito obrigado, parceria fechada. Vamos embora, viu? Também quero agradecer a você que está sempre nos acompanhando nas redes sociais, aqui no canal Sandro Filmes TV. Isso é muito importante pra gente, tá? Muito obrigado. Também quero agradecer a LB Brindes, né? Paulinho aqui é nosso convidado, a LB Brindes é a nossa parceira, Paulinho. Ela sempre vai dando uns presentinhos para os nossos convidados, ó. Isso aqui é um presentinho, uma canequinha aqui do Pulsar Mais Podcast, meu irmão. Obrigado, né? É bom, né? Uma canequinha pra gente tomar um cafezinho aí, muito importante. E agradeço aí a vocês aí pelo presente. LB Brindes, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Você vai lá, segue lá, LB Brindes, @LB_Brindes personalizados. LB Brindes, o melhor brinde para sua festa e para o seu evento. Paulinho, começando já aqui a entrevista, meu irmão, muito bem-vindo aqui ao Pulsar Mais Podcast, é muito bom ter você aqui, é uma honra, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? O que você tem vivido agora nesse momento aí da sua vida, como é que você tá? Boa noite, né? E um prazer, né? Estar aqui conversando com vocês. Estamos aí na luta, né? Estamos, depois de ter jogado, estamos estudando, né? Cursando educação física também. Eita, show de bola, meu irmão. Quanto tempo tá cursando educação física? Já tô no 8º período já, né? No 8º? Tá terminando já. Tá terminando já. E show de bola, meu irmão. Tô só esperando a colação de grau, né? E também ajudando meus familiares na Feira da Prata ali. Eita, show de bola. No caso, você trabalha aí na... Como é o nome da academia? Academia RS, né? RS Academia. E esse projeto faz tempo que esse projeto tem aqui em Campina Grande? Tem 3 anos, né, de projeto, aí no Clube dos Taxistas. Lá no Clube dos Taxistas, né? Isso, e na Arena GT em Modocongó. E é formação de atletas, é isso? Isso, é formação de atletas, né, temos bastante jogadores, né, lá de 6 anos, 7, 8, né, até 15 anos de idade. Eita, show de bola. Já pra gente começar, Paulinho, eu queria saber uma curiosidade nossa, né, como foi o início da sua carreira? O início da minha carreira, né, a gente começou ali em 93, né, na equipe do 13, né, na base do 13, e onde a gente jogou juvenil, né, 93, 94, 95 a gente deu uma parada, né, esperando aparecer algo, a gente saiu do 13, em seguida, em 96 a gente arrumou uma proposta para ir para o Náutico, né, e ali passei 8 meses no Náutico, né? E voltei para Campina Grande em 97, onde a gente jogou no Fortaleza do Pedro Pereira, né? Da Liberdade, seu Pedro, né? Eu fui atleta de Pedro, viu? De Pedro, né? Sempre terminava ali os treinos, né? Tinha aquela sodazinha, aquela rapadurazinha. Isso. Inclusive, a gente foi campeão da cidade, né?
campeão campinense pelo Fortaleza de Seu Pedro. E em 98 a gente foi para a equipe do 13. Naquela época também tinha Dario, né? Que trabalhava com o 13, né? O professor Dario, né? Onde a gente foi campeão, como eu te falei, pelo Fortaleza com o professor Dario. E em seguida, em 98, ele foi contratado para o 13 e levou alguns atletas com ele. Eita, show de bola, meu irmão. Dario, conheço demais Dario. Dario, ele ajudou já muitos atletas, formou muitos atletas aqui na cidade de Campina Grande, né? Sim, isso é um treinador experiente, treinador muito bom, né? Onde tem muitos atletas que foram revelados por ele e ele é um professor excelente. Excelente, né? Isso. Ô Paulinho, qual foram assim, as maiores dificuldades que você enfrentou naquele período que você estava começando no futebol? A dificuldade maior era para você poder, né, ingressar no futebol, alguém para poder colocar você na equipe, né? Que às vezes a gente tem essa dificuldade de alguém abrir as portas para que você possa ir, e às vezes financeiramente também, né? Às vezes você não, por conta de não ter como se locomover para ir para o treino, essas coisas assim, né? Bicicleta, antigamente tinha bicicleta, aí com um pouco de dificuldade e a pé mesmo. Eu me lembro também no meu tempo, também tem a parte da orientação, né? Isso. Pessoas que nos orientassem. Hoje em Isso. dia tem muito empresário, né? Com certeza. Hoje em dia tem bastante empresário, né? Tem aquele pessoal que toma conta de monitoramento da sua carreira, né? Fica na frente. E eu me espelhei muito também, assim, quando eu comecei a jogar, tinha um atleta chamado Marco Antônio, né? Borrea. Assim, eu me espelhei muito nele, né? Como eu era criança, 10 anos, por aí, espelhei muito nele e vi muito no campo do 13, né? Aí espelhando como ele morava perto da minha casa, ele terminou sendo jogador de futebol também. Eu digo, rapaz, eu vou espelhar nesse cara aqui algumas coisas de bom, né? Entendi. Quem foi assim, o teu familiar assim, que mais te incentivou? Rapaz, da minha família, é porque meu pai, ele tinha um clube de futebol, né? Meu pai tinha um time chamado Santos da Bela Vista. Era aí, quer dizer... Ainda existe? Não existe mais, acabou. Quando eu fui para o Náutico, aí meu irmão não quis prosseguir não, porque quem levava o time era eu, para jogar. Aí ele não aguentou, né? Aí eu acho que, devido ao time do meu pai, foi onde interessei a futebol. A jogar futebol. Jogar futebol, isso. Realmente, a várzea sempre é da onde saem os grandes atletas, é da várzea, né? Isso, né? Eu acho que é um dos clubes daqui de Campina Grande, devia dar mais uma ênfase, né, aos jogadores, uma atenção especial. Uma atenção especial para os jogadores da várzea, né? Uma oportunidade, né? Acho que não custa nada eles escolher alguns jogadores assim para poder fazer uma avaliação, né? Para que possa tirar alguns jogadores, né? Você falou que Dario foi a sua ponte, né? A sua ponte até você chegar no 13, né? Mas como surgiu a oportunidade de você jogar pelo 13 da Paraíba? Inclusive, quando a gente tava nos juniores, né? Do 13, a gente foi fazer parte do profissional, a gente assinou profissional ali, né? E treinando bastante, né? Física, essas coisas, a oportunidade apareceu de acordo com meu tio, né? Meu tio teve a ideia de falar com o seu Zé Lima, né? Onde era o treinador do 13, e falou com ele que, seu Zé, Paulinho aí é meu sobrinho, rapaz. Coloca ele pra treinar. Bota um pra jogar, que o homem é bom. Bota um pra treinar e pra jogar. Então, inclusive, passei vários coletivos sem participar do coletivo, só fazia parte física, né? Quando meu tio teve esse momento de lembrar, falar com o seu Zé Lima, aí foi aí onde ingressou minha carreira no 13, né? Entendi. Engraçado que isso também aconteceu comigo, né? E acontece muito isso no futebol. A diferença é que na maioria das vezes alguns atletas acabam se desmotivando, né? Devido a uma situação como essa. Sim, isso tem que ter a perseverança, né? Tem que perseverar para que possa prosseguir. Porque se você não perseverar, a partir do primeiro momento que vir da dificuldade, você larga e não quer mais jogar bola. Pelo que a gente já tinha conversado anteriormente, né? Você tinha me falado que aquele jogo contra o Corinthians, né? Isso. Que você jogou, que foi 2-2, né? 13 Corinthians, 2-2. Foi um jogo que marcou, né? A sua trajetória no futebol.
na verdade. E eu queria saber de você como foi viver aquela experiência, né? Jogar contra o time que na época era o melhor time do Brasil. Isso. Foi uma experiência única, né? Boa, muito boa. Uma experiência que você jogar contra a equipe do Corinthians, uma equipe que tinha vários jogadores, né? Internacional, né? Como o Rincon, né? O Gamarra. Ali foi... Vampeta também jogava naquele... Vampeta tava no auge naquela época, Vampeta no auge, Ricardinho, né? Rapaz, eu acho que foi a motivação, foi esses atletas, né? E você jogar contra eles foi onde eu fiquei motivado. Eu acho que a nossa equipe também muito motivada para jogar contra esses atletas de nome, para que a gente almejasse alguma coisa, né? A mais, ter motivação para jogar contra eles. Antes desse jogo contra o Corinthians, vocês jogaram contra quem? Antes desse jogo a gente jogou contra o Santa Cruz, né? De Recife, né? Inclusive aqui a gente perdeu de 3-1, né? E como a gente tava falando dos bastidores, eu estava na arquibancada, né? Assistindo o primeiro jogo no Amigão. A gente perdeu de 3-1. Você não jogou aquele jogo? Não joguei aquele jogo. Agora no segundo jogo, no Arruda, aí eu joguei, né? E qual foi a sensação de ter ficado na arquibancada aquele jogo aí? Conta aí pra mim. Rapaz, a sensação horrível. É melhor você estar jogando. Porque eu fiquei, assim, angustiado. Porque você fica doido pra jogar, né? Mas graças a Deus, na segunda partida lá em Recife, contra o Santa Cruz no Arruda, eu tive o prazer, o privilégio de jogar titular, né? Como titular. Teve algum bicho pra esse jogo? Sim, inclusive teve... Quando acabou o primeiro tempo, né? A diretoria do 13 desceu lá no vestiário e falou, ó... Tem um bicho, se vocês conseguirem passar se conseguir passar do Santa Cruz, tem um bicho pra vocês aí de R$1.200. Eu acho que foi a motivação, né, maior também para que a gente pudesse ganhar do Santa Cruz lá e passar para enfrentar o Corinthians. Eu tinha visto até uma entrevista de Valério, né, numa rede de comunicação aqui da nossa cidade. Inclusive ele disse que o presidente do 13 ofereceu aquele bicho porque ele nem acreditava que vocês iriam passar pelo Santa Cruz, né? Isso, eu acho que ele tentou, eu acho que ele se arrependeu, né? Porque a gente, isso mesmo, ele passar tudo bem, se não passar, pelo menos eu prometi, né? Então, graças a Deus a gente foi privilegiado, né? A gente foi muito esforço, a gente passou pelo Santa Cruz e recebemos o bicho. Foi. E como foi jogar naquele jogo contra o Santa Cruz com o Arruda lotado, hein? Rapaz, muito bom. Inclusive tava lotado mesmo, né? Eu acho que nem eles acreditaram que a gente podia. Inclusive eles já tinham confeccionado, né? 70 mil ingressos, né? Eles já estavam confeccionados os ingressos para que, achando que ia ganhar de nós, né? Que ia como superior nossa, a gente levou isso aí como força, né? Como vontade, como garra, para que a gente pudesse ganhar aquela partida, né? Quem era o técnico do 13 naquela época? Na época do 13 era Nereu Pinheiro, né? Nereu Pinheiro, isso é de Recife, né? De Olinda. Inclusive ele faleceu ano passado, né? Treinador onde ele mexia no brilho do jogador, né? Ele incentivava muito, que era um treinador muito carrancudo, como diz, né? Ele ia muito na força, naquele negócio, vamos na vontade. Mas e a parte tática, como eram os treinamentos? Assim, ele não era muito tático, era mais força, era mais físico, né? Ele exigia muito na parte física, né? Na parte física ele sempre falava, ó, meu time tinha que estar sempre 110%, né? Aí eu acho que aí a gente se superava, né, de acordo com o talento de cada atleta, de cada jogador, né? Como a gente tinha uma equipe muito boa, aí a parte física a gente se superava e conseguia nossos objetivos. Show de bola. Eu queria saber como foi pra vocês, né? Eu sei que vocês passaram ali do Santa Cruz e depois ficaram sabendo, vamos pegar o Corinthians. Eita, como foi o impacto naquele momento de saber que vocês iam pegar o Corinthians, o melhor clube na época do Brasil? Isso, rapaz, eu acho que a gente ficou regozijado. Caramba, o Corinthians, né? Vamos pegar o Corinthians. Em algum momento passou pela cabeça de vocês que vocês iam levar uma lapada? Rapaz, eu acho que rolou um boato, né? Na segunda partida lá em São Paulo. Foi um boato, eu não tenho certeza, mas o pessoal falou que até o próprio Nereu mesmo, assim, ele ficou, rapaz,
vamos pra São O Paulo. próprio técnico do... Isso, o próprio professor, treinador Nereu, né? Eu acho que ele falou sem querer alguma coisa assim. Alguém escutou que ele tinha falado, rapaz, eu acho que a gente chega lá, vamos levar de uns 5 E pra foi. lá. Foi. Mas aí eu acho que a qualidade dos jogadores que tinha no 13, né? Como eu te falei no começo, o objetivo que a gente queria, né? Que nós, como ser um time de divisão mais abaixo, né? Inferior, eu acho que ali seria um momento de a gente despontar no futebol, né? No cenário nacional. Entendi. Eu tava vendo alguns dados daquele jogo, né? O jogo foi numa sexta-feira, não foi isso? Isso. Amigão Sexta-feira. lotado. Inclusive dia 1º de abril, né? Dia 1º de abril. 1º de abril, dia da Olha aí, mentira. que coincidência, cara. Coincidência, né? Assim, inclusive, tu falando assim que o amigão lotado assim, você fica sem acreditar de tanta gente no estádio, quando você, sem querer, eu olhava assim por baixo jogando, mas você olhava pra torcida, eu arrepiava toda hora. Todo momento eu tava arrepiado. As energias da torcida. Isso. Você fica, rapaz, Corinthians, eu olhava assim, eu digo, rapaz, eu não acredito não. E ao mesmo tempo jogando e olhando pra torcida, né? A motivação maior. Ficava um momento, eu me arrepiava todo e jogando. Quando eu olhava pra torcida que tava jogando e olhando pra torcida e pros caras, né? Você ficava arrepiado. Emocionante. E diferente de hoje, naquela época o Amigão realmente era lotado, né? de torcedores, né? Isso. Inclusive, se você tirasse o pé, você ia ficar só com um pé só e o outro pendurado. Tanta gente que tinha, E né? era, Teve cara. muita gente naquele jogo lá, um jogo emocionante. Como foi a preparação? Eu fico imaginando a preparação de vocês, a expectativa da torcida, né? Sabendo que Isso, vocês iam enfrentar isso, o Corinthians. Como foi a isso. preparação de vocês nas semanas desse jogo? Na semana do jogo, uma preparação muito boa ali. Inclusive, a gente treinava no quartel da polícia, né? E era? No tempo, o PV tava interditado, a gente fazia um trabalho de preparação no quartel e fazia os coletivos no Amigão, né? E ali a gente, como eu te falei no começo, que a gente teve um jogador chamado Batista, né? Sim. Ele tinha acabado de passar no Santos, ele passou muita experiência para nós, assim, muita segurança. Show de bola. Você disse que, vamos lá, você não tinha jogado o primeiro jogo contra o Santa Cruz, Isso, foi contra você o falar Santa aqui em bancada. Cruz. Aí você jogou o segundo jogo, né? Isso. E jogou aquele jogo contra o Corinthians, Isso. na verdade. Como foi você entrar? Você sabia que você ia jogar contra o Corinthians? Você já esperava jogar contra o Corinthians? Rapaz, eu treinava pra jogar, né? Eu treinei pra poder jogar aqueles jogos. Só que, como você é prata de casa, né? Como você ser um prata de casa, você fica praticamente sem confiança. Mas eu treinava bastante, eu treinava pra quando a oportunidade aparecesse, né? Eu assegurar com unhas e dentes, como fala, né? Inclusive, aconteceu uma cena, né? Uma cena rara, uma coisa assim que só Deus pode explicar isso, que a gente inclusive tinha um jogador chamado Paulinho Andrade, né? Que ele mora em Recife, ele tinha acabado de vir do Santa Cruz, aquela rixa toda contra a equipe do Santa Cruz. E ele foi expulso contra o Santa Cruz aqui no jogo 3-1, ele foi expulso, né? Na segunda partida, ele não pôde jogar, foi aí onde eu joguei, né? Contra o Santa Cruz. No caso, ele machucou a unha. Não, e aí em seguida primeiro jogo ele foi expulso. Aí o primeiro jogo ele pegou 2 jogos de suspensão. 2 jogos de suspensão. O jogo de ida contra o Santa Cruz e o do Corinthians aqui, o de vinda do Corinthians aqui. Aí no jogo de São Paulo, é onde ele voltava para jogar, né, de titular. É uma coisa assim impressionante. Ele vinha da concentração para trocar de roupa, isso já no horário do treino. Inclusive aconteceu um acidente com ele arrancou a unha, né? O do dedo. Você sabe que o jogador sempre anda os pezinhos arrastando no chão. Aí ele. A cancha, né? A cancha, isso. Aí ele vinha caminhando, sandalinha de dedo, essas coisas todas. Ele levou por azar, arrancou a unha, tipo uma topada, né? Arrancou a unha ali e fez de tudo para poder treinar no tempo. O massagista era caixão, fez todo o cuidado ali, todos os primeiros socorros, né? De tirar a unha bem direitinho e tal. Colocou medicamento, mas não foi possível, ele não pôde jogar e inclusive foi Paulinho Paraíba que jogou no lugar de Paulinho Andrade. Eita, coisa boa, meu irmão, coisa boa. A gente vê muito na internet um vídeo de Vampeta, né? Rolando nas redes sociais, onde ele fala sobre
os bastidores daquele jogo, né? Isso. Ele disse que ele recebeu, ele tava lá no Corinthians e na pré-eleção lá, né? Durante os treinos, eles receberam um vídeo de uns jogadores do 13 fora de forma, né? Isso. Naquele tempo acontecia muito, época, período de final de ano, né? Isso mesmo. Aqueles clássicos 13 Campinense, é né? verdade, é verdade. Aí pegaram um vídeo ali de um racha e mandaram pra eles lá, né? Isso mesmo. Você acha que esse vídeo ajudou vocês de alguma forma? Porque eles acabaram superestimando vocês, né? Isso é verdade. Eu acho que, rapaz, nem a gente, como próprios jogadores do 13, sabia desse vídeo, né? Que o pessoal tinha mandado esse vídeo para o pessoal do Corinthians, né? Inclusive, né, o treinador no tempo pediu para o pessoal assistir, né? E o Vampeta até fala, não vamos assistir nada, um monte de, né, jogadores gordinhos aí, não precisa não, amanhã a gente joga e ganha dos caras, né? Aí foi onde eles se deram mal, né? Que eu acho que enganaram muito bem os caras lá do Corinthians, porque a gente era tudo fininho, tudo magrinho no tempo, né? E vocês viram alguma coisa assim, qual foi a reação deles assim, ver, caramba, os caras é bem de forma. Vocês viram alguma reação no rosto deles? É tão provável que eles dentro de campo conversavam um com o outro lá, né? Falava, rapaz, o jogador não é esse não. Lá do vídeo lá, Kleber, não, ponta direita não é esse aí não, Kleber. Que tá no vídeo não, né? Inclusive ponta direita era Valério, né? Na ponta, e o outro atacante era Zé Galego, um dos jogadores que corriam mais na Paraíba no tempo, né? Os dois atletas muito rápidos. Valério e Zé Galego, Isso, né? Valério e Zé Galego. A gente sabe o quanto é motivante, né? Você jogar contra um time estrelado, como era o time do Corinthians, né? Isso. O melhor time do Brasil, um Isso. time que no ano anterior, se não me engano, tem sido campeão brasileiro, Isso. né? Inclusive eles como estavam num período dificultoso lá, né? A torcida, a gente chegou para trocar para vestiário, a torcida tava pegando no pé dos jogadores, né? Xingando e tal, aquele negócio, aquela pressão, né? Psicológica, onde eles passaram pela gente e em seguida foram campeão Copa do Brasil, Mundial. Quer dizer, naquele ano seguinte eles ganharam tudo. Naquele mesmo ano. Naquele mesmo ano, isso, 99. Ganharam tudo. Aí, quando eu falei dessa pergunta sobre motivação, eu queria saber, eu sei que você falou que rolou um bicho lá no jogo contra o Santa Cruz, né? Isso. Mas também rolou o bicho no jogo contra o Corinthians. Eu queria saber se o bicho do jogo contra o Santa Cruz foi 1.200 ali pra cada atleta, quanto foi o bicho do jogo contra o Corinthians? Mas se a gente passa pelo Corinthians, né, assim, se a gente tivesse eliminado o Corinthians, eu acho que ia ser dobrado, viu? Ia ser um dele muito bom, né? Acho que ia ser uns 3 mil ou mais. 3 mil mais, né? Isso mesmo. Agora falando um pouquinho do jogo, né? Como foi aquele jogo? Quem foi os gols do 13? Aqui em Campina, né? A partida daqui de Campina Grande foi de Anderson, né? Primeiro gol. Em seguida eles empataram e viraram. E no finalzinho da partida o Wendel, né? Foi feliz fazendo o gol do empate. E no jogo lá da volta lá em São Paulo, vocês receberam alguma pressão da torcida deles lá? Não, a gente não recebeu pressão, não recebemos pressão não, como eu te falei, a gente estava pressionando o Corinthians, o próprio Corinthians, porque a gente estava numa fase difícil, né? Tava muito, os torcedores estavam muito pegando no pé do Marcelinho, aquele negócio todo, e a gente não recebeu pressão não. E eu vi que aquele jogo lá em São Paulo, vocês até saíram na frente do placar, não foi? Isso mesmo, a gente conseguiu no placar de 2-0, né? 2-0 e eles ainda chegaram a empatar. Empataram e a gente foi pros pênaltis. Em algum momento ali vocês sentiram que a arbitragem estava mal intencionada? Rapaz, porque é difícil, né? Você... Inclusive eles fizeram um gol, né? Era no caso 3-2 e a gente também fez um gol, quer dizer 3-3, né? A gente ia ser classificado, mas classificaria aí... Você direto, né? Classificaria direto. Mas aí o decorrer da partida lá, o momento lá. Os 2 gols que vocês fizeram foi no primeiro tempo? Foi no primeiro tempo ainda. 2-0, a gente saiu com 2-0. E quando vocês desceram assim pro Rapaz, a gente... Pro vestiário. Acabamos 2-0, né, pro vestiário. A gente nem conversando tava, né? Os caras saíram do Corinthians, saíram conversando e a gente saiu morto, assim como se diz no modo de falar, cansado, morto e cansado. Eu só vi olhando pra trás assim, o povo de Israel chega a sair ofegante, né? Como os caras do Corinthians saíam conversando, dá pra gente empatar aquele negócio todo. Show de bola.
Paulinho, outra coisa que eu queria saber de vocês, né? Vocês perderam aquele jogo, voltaram para Campina Grande. E como foi a recepção de vocês aqui na cidade de Campina Grande? Rapaz, aquele jogo. Rapaz, a recepção depois daquele jogo lá foi de admirar, foi impressionante. O pessoal foi receber a gente no aeroporto, parecia que a gente tinha classificado, entendeu? Parecia que a gente tinha classificado era a gente, não era o Corinthians. Quer dizer, se a gente classifica, eu acho que a cidade de Campina Grande ia ficar pequena pra nós, né? Ia ficar marcado na história. Eu acredito. Ia ficar marcado na história. Esse jogo foi o jogo assim mais marcante, mais emocionante assim da sua vida? Foi um dos jogos mais marcantes, né, da minha vida. Teve foi algum outro jogo que te marcou muito? Esse foi um jogo que marcou mais por causa da visibilidade, né? Mas teve outra partida também, outro jogo que foi marcante, foi lá em São Miguel de Alagoas, né? Contra o Miguelense, onde eu joguei de titular, né? Foi uma partida muito boa pra mim, né? Eu achei que foi uma das partidas melhores. Não teve a visibilidade que a do Corinthians teve, mas foi uma partida muito boa também que eu fiz. Uma das partidas foi em São Miguel, em Alagoas, contra o Miguelense. Quem foi assim, os jogadores assim que tu teve mais dificuldade assim, de marcar, de jogar contra? E também aquele que você enfrentava nos treinamentos, né? Do próprio 13. Quem eram os jogadores mais... Um dos jogadores mais difíceis mais difíceis de marcar. Foi o Edilson, né? Que por ser muito rápido, né? Tinha que estar aquela marcação... Edilson Capetinha, né? Capetinha, isso. Aquela marcação que tem que ter a marcação cerrada, né? Onde você é habilidoso muito rápido, liso. Quer dizer, você tem que marcar de cima e tinha que marcar o homem de cima mesmo. Foi um dos jogadores mais complicados de marcar, né? E, inclusive, eu marquei e deu para marcar ele muito bem. E outro jogador também, né? Que era do nosso time, né? Nos próprios coletivos, era o Rincon. Muito rápido, um excelente jogador, um jogador rapidíssimo. Para pegar ele dava trabalho nos treinos. Eu fico imaginando você jogando contra o Corinthians, né? E muitas das vezes a gente tem que utilizar o artifício da falta, né? Isso, aí você jogando contra o Corinthians, no meio de campo do Corinthians, aí tinha lá Marcelinho Carioca. Quando faz a falta, já é o perigo de levar um gol. Isso, o perigo de levar um gol, né? Quer dizer, Marcelinho Carioca, Ricardinho, que você tinha que... Se você tocasse nos caras, era falta. Você tinha que chegar não tão forte. Porque tocava, eles caíam. Tocava, caía, era falta. Umas duas bolas assim, no caso, em cima do Marcelinho. Ele caía, você ficava puto com o ato. Tocava o lado, dava falta. E falta pra Marcelinho Carioca meio gol, né? As falta aí é fora do sério, né? Meio gol. Meio gol, é verdade. Paulinho, tu tem algum ídolo assim, um cara que foi um ídolo pra você no futebol, um cara que te inspirou? Rapaz, o cara que me inspirou, né? Um cara que você olhou assim, caramba, bicho, eu quero ser como esse cara. Pra falar a verdade, sim, poucos, né? Foi pouco. Eu acho que no momento não tô lembrado, mas tem. Mas tem, né? Tem. Hoje, passando agora para o pós-futebol, pós-carreira, né? Eu queria saber como é o seu trabalho lá na RS Academia, né? O que você faz atualmente. Eu faço, né? Inclusive, tô terminando o curso de Educação Física, né? Agora, tô no 8º período, né? E estamos aí com a Academia RS, né? Com bastante atletas, jogadores, né? Como é esse trabalho lá na Academia RS? É você e um parceiro? Como é que funciona lá a RS? A RS funciona... Eu e o professor Roberto, né? Também, né? Eu e ele somos uma parceria, né? Onde ele está no Clube dos Taxistas e eu estou lá na Arena GT de Modocongó e ele está no Cruzeiro, né? Onde a gente estamos na formação de atletas aí. Vocês têm quantos atletas na RS? RS, eu acho que hoje no momento nós temos uns 70 atletas. 70 atletas. Isso. E, por exemplo, se eu quiser colocar meu filho hoje na RS, como é que é mais ou menos o procedimento? Você chega lá, né? Temos treinos segunda, quarta e sábado, né? E você chega lá, você divide a idade, né, do seu filho, onde a gente temos de 6 a 10 anos na Arena GT e de 11 anos até 15 anos nos taxistas. O trabalho de vocês lá na RS, Paulinho, só para mim entender, é um trabalho de escolinha ou um trabalho assim de equipe, que é para disputar campeonato, que é para levar para times conhecer, empresários conhecer? Isso, a princípio a gente estava com esse pensamento de escolinha, né? Mas aí vem surgindo
algumas coisas, né, interessantes, e alguns atletas que têm potencial de a gente poder, né, levar para algumas equipes, né. Inclusive, mês passado a gente teve o privilégio, né, de colocar um atleta lá no Clube Náutico Capibaribe. No Clube do Náutico? Isso, no Clube do Náutico. Eita, show de bola. Eu tinha visto também, há um tempo atrás, né, que vocês tinham levado alguns atletas também pro Atlético Mineiro. Isso. Tivemos acho que o ano passado, tivemos alguns atletas, eu acho que em torno de uns 4 atletas, né? Acho que deve ter alguns em monitoramento. Show de bola. Hoje, Paulinho, vocês que trabalham assim com escolinha, né? Com equipes assim de categoria de base, né? Eu queria saber como é que você vê hoje o cenário assim do futebol paraibano, para chances para atletas, né? Nível dos atletas. Como é que você vê esse cenário hoje? Eu acho assim que tem que ver mais investimento, né, na base, né? Hoje temos que investir nas bases para que possa ter os jogadores, né, prata de casa, onde jogando, né? Onde no tempo que eu joguei no 13, né? Inclusive a parte da base, o time, como se diz, o time de baixo, praticamente era todo caseiro, né? Todo da base. A gente tinha subido dos juniores e, quer dizer, o time principal, alguns jogadores de fora, e a base era o time reserva. É engraçado que naquela época, eu não sei se hoje ainda existe muito, né? Mas naquela época existia muito aqueles jogos das categorias de base, dos mirins antes dos jogos grandes, né? Isso, antigamente, né? Tinha o juvenil, né? Jogava antes do preliminar, fazia as preliminares, Sim, né? as preliminares. Isso, inclusive, o próprio 13, né? Quando a gente fazia parte do juvenil do 13, né? Fazia aquela preliminar antes do profissional, antes do principal, né? Naquele jogo contra o Corinthians teve preliminar, assim, antes? Ou não? Teve uma preliminar, teve sim, mas aí eu acho que foi entre 13 e Campinense. Eu acho que já era o pessoal, né? Esses profissionais parece que fizeram essa preliminar. Teve algum momento assim inusitado pra você? Assim, teve algum momento engraçado assim que você lembra no futebol que você poderia compartilhar com a gente? Rapaz, e até bastidores, né? Essa parte principal é quando a gente fazia parte do 13, né? Tinha o professor Pedrinho Albuquerque e Batista, né, que era o atacante. Inclusive foi uma confusão por causa do café da manhã. Aí ele chegou e Batista tinha acabado de tomar café. A cozinheira falou pro professor que Batista tinha comido 3 pães, um negócio assim. Aí eles ficaram arengando lá, né? O próprio Pedrinho Albuquerque, que era o treinador, pegou no pé dele, ficou tendo aquela confusão. Em seguida terminou sendo uma cena engraçada, né? Que Batista correndo e o professor Pedro Albuquerque correndo atrás de Batista, né? Sim. Aí, foi muito engraçado. E a gente, como jogador, a gente querendo tirar, separar e ao mesmo tempo rindo, né? Com a situação engraçada. Terminou sendo engraçado. Nesse período, Paulinho, que você passou pelo 13, teve algum momento assim de crise dentro do clube? Vocês passaram, que foi difícil, período assim de salário atrasado? Rapaz, inclusive, quando a gente foi campeão, né? A gente foi campeão em 2000, né? Pelo 13. O salário atrasou, inclusive, ficar de pagar um bicho. Até hoje eu tô pra receber esse bicho, né? Pelo título, a gente foi campeão e ninguém recebeu esse bicho, não. É verdade. Mas, rapaz... Mas é assim mesmo, né? O futebol naquela época era mais difícil, né? Hoje tá mais fácil, né? Hoje tá mais financeiramente tá melhor, né? Financeiramente tá melhor, mas pelo menos eu, né? Eu ainda vejo muito amadorismo, né? Aqui nos clubes de Campina Grande. A gente tira por exemplo, eu vejo a Paraíba a gente não é uma vitrine pro futebol, mas a gente tem grandes jogadores. Isso, tem muitos talentos, né? Poxa, quer dizer, os clubes nossos daqui de Campina tem que apostar, né? Tem que apostar nos jogadores de Campina, né? Não valorizam os pratos da casa, né? Isso, é como eu te falei, não valoriza os pratos da casa e inclusive em 99, como eu te falei, o time de baixo era todo caseiro, foi os juniores que vinham subindo, que era em torno de uns 10 atletas, tudo prata de casa, né? Em 99 os jogadores eram prata de casa. A gente vê que
hoje no futebol paraibano, né? Um prato de casa é Rafael Biapino. Isso, né? isso. Eu joguei com o Rafael Biapino, Isso, né? é. E é um cara que sempre nos clubes que ele passou aqui na Paraíba, ele se destacou. Isso, é né? verdade. Se destacou. E imagina quantos Rafael Biapino tem na pelada Isso, aqui, né? isso. Nos bairros mais pobres É verdade, aqui é da cidade verdade, de Campina verdade. Grande. Eu acho que ele deveria olhar com os bons olhos, né? Para alguns peladeiros, como diz a Várzea, né? Olhar com os bons olhos e poder dar uma oportunidade, né? A alguns atletas, investir, né? Dar aquele apoio moral para que o cara tenha pelo menos 15 dias de avaliação, de treinar, poder treinar, né? E você levar o cara também para não treinar, não adianta. Eu acho assim, que se você der uma moral pro cara de 15 dias, um mês, o cara se habituar àquele ambiente ali, eu acho que ele vai sobressair, e quem vai lucrar com isso é os clubes de Campina Grande. Os clubes, 13 Campinense hoje, eles ainda têm categoria de base, ainda Tá. trabalham com isso. Inclusive o 13 tá com a categoria de base, né? Tá com a categoria de base muito boa. Eu acho que é João Loureira que tá na frente, né? E outro pessoal lá. Tá treinando, inclusive, acho que no clube dos advogados, alguma coisa assim. Clube dos advogados, Isso, né? Show de bola. Paulinho, meu irmão, era basicamente isso, né? Você falou muita coisa aí dos bastidores. Tantas pessoas queriam saber dos bastidores desse jogo, né? Dos bastidores daquela equipe do 13, naquele período, né? De 1999, 2000, né? Isso. E você passou muita coisa boa aí pra gente, né? Eu queria agradecer a você por ter vindo, por ter aceitado esse convite, né? E queria que você deixasse aí suas últimas palavras, né? Para os nossos ouvintes, para os nossos webnautas. Eu aqui agradeço, né? De estar aqui, né? Pela primeira vez e poder vir outras vezes também, né? Para que a gente possa contar algo, né, na nossa vida, algo que a gente possa acrescentar, né, na vida de alguns atletas, né, de jogadores, né, que estão para prosseguir na carreira, né, e iniciando a carreira aí, possa estar dando ouvido, né, aquilo que a gente transmitiu, né, nesse podcast. Coisa boa, meu irmão. Meu irmão, também quero agradecer aos nossos parceiros, né, inclusive o bonezinho aqui, ó, Sandro Filmes TV, presentinho pra você, ó. Eu que agradeço, né? Fico de coração satisfeito, né? Por receber esse presente. E nesse momento, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Por ter participado, por ter assistido, né? Ter vivenciado esse programa, né? Esse é o nosso quadro novo, né? Papo de Boleiro. Então, gente, é isso aí. Quero agradecer aos nossos parceiros, né? Sandro Filmes TV, né? Lá no canal Sandro Filmes TV. Quero agradecer a ABB, a Starfit, né? Alfa Estética Automotiva. Também quero agradecer a Microgames, LA Móveis. Muito obrigado. Ranieri Bonés, que também está conosco. Então, muito obrigado por fazer parte desse projeto, por nos ajudar, tá? E vamos embora, pessoal. Pulsar Mais Podcast, o podcast que te mantém ativo e bem informado. É o espaço onde saúde, esporte e lazer se encontram para transformar sua rotina. Com convidados especiais e temas relevantes, abordamos desde performance esportiva até qualidade de vida e bem-estar mental. Toda segunda-feira, às 21 horas, trazemos informações valiosas, debates envolventes e dicas práticas para você viver melhor e com mais disposição. Acompanhe e faça parte dessa jornada. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.